Olá, bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Não, peraí. Nem é bom dia, nem é boa tarde. É bom meio-dia. Está começando mais um Inteligência Artificial Meio-Dia. Esse programa que está, com certeza, tocando você que está nos assistindo, não é? Você aí, você sabe o que é inteligência artificial? Você já perguntou ao ChatGPT o que é inteligência artificial? Pois bem, olha só. A ideia do IA Meio-Dia é exatamente sensibilizar a população, os líderes, os governantes, para uma discussão, pessoal, que é inevitável. O tema é transformação digital, a que será que se destina, né? Para quem mesmo essa transformação digital? Não é à toa que a gente tem chamado pessoas muito importantes para poder você, que está nos assistindo, saber um pouco mais sobre algo que vai mexer com a sua vida, está mexendo com a minha, com a sua, e a gente precisa saber as ameaças, as oportunidades, né? A que será que se destina essa tal de inteligência artificial? Tivemos aqui o privilégio de receber, semana passada, o secretário da CEPLAG, Alexandre Cialdini, que deu aqui para a gente boas novas, né? Eu até perguntei em algum momento se ele seria o mensageiro de boas novas para a transformação digital, chegar lá na ponta. E o secretário foi muito enfático em dizer que a desigualdade social tem que ser combatida e a transformação digital é uma ferramenta para isso. Temos agora o privilégio também de receber, nessa segunda edição, a primeira foi um sucesso estrondoso, né? Tivemos aí milhares e milhares de visualizações. Temos agora o privilégio de receber a coordenadora geral do Laboratório Íris. Boa tarde não, bom dia não. Bom meio-dia, tudo bom, Karine? Tudo bom, Mauro, bom meio-dia, que felicidade estar aqui, cumprimento a todo mundo que está ouvindo a gente, chama, divide, compartilha, para que a gente alcance a missão, uma nobre missão de superar os números excelentes de visualização que aconteceram com a entrevista anterior. Perfeito, olha só, a Karine está lembrando o seguinte, pessoal, a gente precisa transformar esse tema em algo conversado na escola, no trabalho, em todos os lugares, porque o Brasil não pode ficar atrás das grandes nações que já estão discutindo esse assunto. Karine, olha só, você é uma pessoa que passa a imagem de uma pessoa competente, inteligente, determinada. Sim. E a minha pergunta é muito simples. Para ser coordenadora de um laboratório tão importante como o Íris, basta isso ou precisa algo mais? Precisa sempre algo mais. Todo dia uma missão diferente, Mauro. Falar do laboratório é algo extremamente importante para o contexto, né, nacional, eu diria, pelo pioneirismo do lançamento do laboratório. Se falou pioneirismo, quer dizer que não existe o Íris em vários... não é um laboratório padrão nos governos. Não é um laboratório padrão. O laboratório completou 5 anos de existência e há 5 anos atrás ele foi um dos primeiros do Brasil. Serviu de inspiração para vários outros estados e tem uma marca muito importante no cenário local, no cenário nacional e até internacional, porque a gente já viajou para receber prêmio. Beleza, então antes de falar dos prêmios, eu queria saber o seguinte, qual é a missão do Laboratório Íris, qual é o diferencial que ele tem que o faz tão especial? O laboratório ele tem uma metodologia, Mauro, muito específica, que vem sendo construída no decorrer desses 5 anos, sabe? A gente provê soluções. E tem uma coisa que é o que me apaixona e me move diariamente a ir até o laboratório, a discutir, a pensar em projetos novos, que é o fato de nós trabalharmos centrados, pautados na cidadã e no cidadão cearense, especificamente nessa gestão. Ou seja, não é um laboratório de pesquisa pela pesquisa, né? Não, de forma nenhuma. Um laboratório que envolve a pesquisa. A gente tem uma honra de contar com o projeto cientista-chefe lá dentro, né, em parceria com a FUNCAP. Fica aqui nosso abraço ao Raimundo. Aliás, se você me permite... Spoiler? Não é nem um spoiler, é mais o seguinte, olha, a gente tem aí uma boa notícia em relação ao cientista-chefe, né? O Ceará está exportando esse projeto, não é? Uhum. Tivemos notícias pelo professor Tarcísio Pequeno que Pernambuco, né, está adotando esse projeto, sim, né? Sim, isso verdade. É uma coisa muito boa, o Ceará exportando para os nossos vizinhos aqui, que também tem muitos a nos ensinar, mas agora estamos também aprendendo com a experiência cearense. Exatamente. E a gente conta lá com o cientista-chefe para trabalhar a pauta da transformação digital, que nessa gestão é uma das incumbências do laboratório. A gente trabalha inovação, então impulsionar o ecossistema de inovação, a parte de dados, na montagem de um observatório de dados para o governo,
E a transformação digital num conceito mais ampliado, né? A gente tem o colega Cialdini, que esteve aqui falando do governo digital, de como impulsionar essa transformação dentro do governo. E a gente tem o propósito de discutir com a sociedade, com setores produtivos, com a academia, para ver como montar a transformação digital, a revolução digital dentro do Ceará. Beleza. Karine, vamos dar aqui uma organizada na cabeça do nosso leitor. Vamos lá. Do nosso grande... essa pessoa que está aí querendo saber um pouco mais, né? Que já assistiu o podcast número 1 com o Cialdini, agora está assistindo e está ansioso para saber cada vez mais sobre essa história da transformação digital. Eu te perguntaria, qual é o teu conceito de transformação digital para ele que está nos escutando agora? Transformação digital, Mauro, até te trago aqui alguns insights que eu tenho, fruto de experiências e de missões que eu pude, né, pelo Laboratório Íris, participar nos últimos 2 anos, certo? De missões internacionais. A gente tem a necessidade de fazer uma transformação cultural, né? Cultural, para além das questões técnicas, a questão cultural. Porque não é só questão mesmo da tecnologia computacional, existe coisa ao lado quando se fala em transformação digital, é isso, né? É isso. As tecnologias, elas vêm sendo trabalhadas e sendo postas ao decorrer aí das décadas, né? O que a gente está observando é a necessidade de haver conceitos diferentes, gestões que pensem de forma diferenciada em como aplicar essas tecnologias. Quando a gente trabalha isso na questão do governo, né, de trazer isso para o Ceará, colocar o Ceará à frente de outros estados, porque merece realmente essa ocupação, esse degrau, por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de algumas gestões, é de a gente pensar em como é que as tecnologias podem ser aplicadas em prol de cidadãs, em prol de cidadãos, em prol da indústria cearense, de forma que a gente possa buscar melhores resultados e diminuir as desigualdades. Agora, cara, eu tenho um sentimento, e eu posso estar errado, queria até que você me corrigisse, mas a grande população, né, quando você é o centro da cidade, que vê aquela nossa população querida, que nasceu lá nos bairros, que frequenta o centro, você não acha que há um distanciamento grande do povo, né, que vem da periferia, que frequenta o centro, para as universidades, para o próprio governo? Não há um distanciamento? E, se você concordar, qual é a estratégia que o governo tem feito para poder mitigar esse problema? Mauro, eu concordo totalmente com o que você fala. Há uma distância muito grande, há um nível de desigualdade ainda muito grande. E sobre isso, especificamente, quando você me traz a palavra governo, eu posso lhe dizer que eu tenho a honra de fazer parte, hoje em dia, de uma gestão, a gestão do governador Eumano de Freitas, que é extremamente sensível a esse tipo de causa. Quando eu assumi a gestão do laboratório, eu encarei como sendo um desafio magnífico para a minha carreira, né, para os meus conceitos pessoais em relação a colocar a cidadania acima de tudo, mas eu vi como uma oportunidade, e até como o que foi pedido por ele, de a gente aproximar o governo do cidadão e da cidadã. Certo. Então, quando eu falo em impulsionar soluções, trazer soluções inovadoras, sejam elas digitais ou não tecnológicas, eu estou falando lá no caso do laboratório em fazer coisas que possam definitivamente ser utilizadas pela população que está mais distante, que está à margem. Você teria um exemplo prático de uma estratégia nessa direção? Temos. Falando de estratégia digital, a gente desenvolveu no último ano 2 ferramentas que têm aí alcançado resultados muito expressivos, que trabalham a fome e a habitação. Ah, tá. O laboratório ele tem a missão de trabalhar projetos prioritários do governador. A gente está dentro da Casa Civil, então tem um alinhamento muito próximo disso. Então, os projetos prioritários, as promessas, os compromissos de campanha do governador, eles passam por um estudo dentro, né, dessa lógica, e a gente impulsiona isso aí através de soluções inovadoras. No caso, eu falei aqui de 2 exemplos apenas de soluções digitais. Certo. Para além disso, né, a gente até conversava um pouco antes, a gente tem uma metodologia muito interessante que ela perpassa por várias áreas, né? A inovação jurídica, o design, a experiência do usuário, é uma marca muito, muito forte do laboratório, por isso a gente é convidado a várias falas aí país afora. Que poderá ser um novo produto de exportação, já que a gente falou há pouco que o cientista-chefe é um modelo que está sendo exportado? Será que o que vocês estão produzindo seria um outro produto que poderia estar à disposição dos outros estados? Eu não tenho ideia. Desculpa, eu não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. Uhum. Bom, deixa eu quebrar um pouco aqui a nossa sequência, né, que está muito voltada aí para o Íris. Vou te fazer uma pergunta
que foi a mesma pergunta que eu fiz ao Cialdini, eu acho que foi a primeira. Karine Gurgel, você tem medo da IA? Não, não tenho medo da IA. Bem, a minha formação, né, de origem é tecnológica, eu sou de exatas, como dizem, né? Então eu não tenho medo, a gente tá aí, acho que já não tem mais como voltar atrás, a gente tem que enfrentar. Você acha então que nós temos mais oportunidades ou ameaças com essas novas, com essa velocidade? Quando eu falo medo, né, eu queria até dar uma conotação mais positiva à minha pergunta. É menos no sentido de que talvez a gente nunca tenha tido uma taxa de crescimento, de mudança tecnológica como a IA está nos proporcionando agora, né? É bom que se diga que a IA existe desde 1950, 60, Sim. que ela já existia, não é? Apareceu aí o chamado inverno da IA, que muita gente, muitos governos não apostaram na IA, e finalmente no início desse século você tem uma retomada, não é? Uma retomada de uma IA que começa a identificar o cidadão, né? O que a gente chama aí da IA preditiva, a IA cognitiva, mas em 2017 aparece aí a tal da IA generativa, essa aí que dá origem ao ChatGPT e às LLM chamadas, né? Eu tenho uma preocupação, até estendi essa preocupação quando o Cialdini esteve aqui, e que eu percebo que a maioria das pessoas, e aí eu incluo inclusive a universidade também, parece que a ficha não caiu, né? A gente está raciocinando com a mesma IA que eu chamo IA antiga, mas existe uma coisa nova, né, que a compreensão é até fácil. Essa IA que está aí é uma IA que permite estar à sua disposição o conhecimento de milhares de pessoas. Na hora que se tem essa compreensão, a gente precisa ter cuidado com uma série de coisas, inclusive a história do desemprego, que eu queria exatamente ver qual é a tua percepção, não mais como coordenadora do IRIS, mas como cidadã, né, que você é, como uma pessoa, inclusive, que é da área, te preocupa, não falo mais de medo, mas te preocupa, por exemplo, que essa IA está crescendo exponencialmente e a gente não está tendo mecanismos para acompanhar? É isso mesmo, professor. O que eu penso é que, como você falou, isso é uma coisa que já é uma realidade que já existe há algum tempo. O que nós estamos vendo agora, que até assusta um pouco, né, falando aí sobre o medo, é uma popularização. Enfim, a inteligência generativa, enfim, qualquer que seja a característica, ela chegou às mãos de mais pessoas. E isso é um perigo, realmente, né? Isso é algo que merece reflexão, merece regulamentação, essa é uma preocupação que eu tenho. Essa questão do emprego, do desemprego, toda mudança, né, todas as mudanças pelas quais a humanidade passou, elas geraram uma série de problemas e que ecoaram mais fortemente ainda porque não foram devidamente trabalhadas. Eu sempre digo para os meus alunos, Karine, que a chegada da web foi a grande revolução, né? Não foi a internet que foi a revolução, porque ela era privilégio de algumas empresas e instituições. Mas a web, ela colocou exatamente a mão do terráqueo, né? Algo que não havia, que era o acesso à informação. Isso desmantelou, inclusive, os modelos educacionais, que tinha um professor que tinha no seu caderninho todas as informações, né? Eu vejo agora, e pergunto se você concorda comigo, que nós estamos diante de um reload, né? Ou seja, nós temos pela primeira vez a IA à disposição, mas não é uma IA qualquer. É aquela IA, né, que ao responder a uma pergunta, todo mundo hoje já está usando o ChatGPT, ela não é a máquina que está respondendo. O que está sendo colocado lá é, de uma maneira matemática, estatística, o conhecimento, né, que está espalhado aí na internet, nos bancos de dados. E essa compreensão é que eu acho que ela não está sendo discutida, ela não está sendo discutida com a intensidade necessária. Eu já cheguei a ouvir alguns futuristas dizerem, e eu falo dos futuristas sérios, né, que essa discussão ela é mais urgente do que a crise ambiental. O que é que você acha? Bem, mais urgente não concordo, porque a gente está com um desastre, né, digamos assim, e esse desastre ele está aqui do nosso lado. Você fala da questão ambiental. Da questão ambiental, da questão climática. Então, isso é uma questão que ela merece atenção, ao meu ver, prioritária. Prioritária, certo. Porém, eu acredito que as pautas elas são convergentes e que elas precisam caminhar juntas. Então, você está dizendo que
essa crise, porque a crise ambiental já se discute há um certo tempo, né? Eu lembro que teve um vice-presidente americano que pegou isso como bandeira, e durante muito tempo isso aí tem mais de 10, 15 anos, eu acho que isso é badalado. Agora, essa questão do desemprego em massa, né, que poderá acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas há quem acredite que possa acontecer uma Covid de desemprego, isso é que deixa a gente preocupado. E eu citei até para o nosso secretário Cialdini, por exemplo, de repente é uma ideia para o Íris. O Reino Unido está mandando para todos os cidadãos uma enquete dizendo o seguinte: olha, está aqui, eis aqui os empregos que vão ser afetados, que podem ser afetados pela IA. Eis aqui os que podem ser afetados pela IA generativa. Se você está em um desses tipos de trabalho, nós podemos ajudá-lo. Eu achei isso muito bacana, porque é uma maneira de você alertar o cidadão dessa realidade antes que ela venha e ele não tenha tempo, né, de despertar. Me preocupa, e eu queria saber a tua opinião, porque eu não vejo isso nas escolas. Eu não vejo as escolas discutindo essa questão da substituição abrupta em algumas profissões. Toda profissão que depende do conhecimento, ela é candidata, né, à concorrência com essa nova tecnologia. Pergunta a você, será que o Íris não poderia, né, fazer uma reflexão sobre esse tipo de problema e a gente trazer para a população essa reflexão, acelerar esse processo de reflexão? Sem dúvida nenhuma, você já me deu aí uma ideia de projeto. A gente tem uma Secretaria do Trabalho, especificamente com pautas belíssimas, trabalhando aqui no governo do Estado. Então, é uma realidade, né? As revoluções, elas promovem essas mudanças nos postos de trabalho. Então, que alguns ocorreriam, independente de inteligência artificial ou não, mas, de fato, isso acelera substancialmente, né, a popularização dessas inteligências, elas aceleram essas mudanças de postos de trabalho, que podem, como você disse, provocar uma tragédia muito grande na vida de muitas pessoas. Então, a pauta, ela é nobre, ela merece atenção, como eu falei, ao meu ver, pode não ser prioritária em relação à outra, mas ela precisa ser pensada com muita urgência, regulamentações necessárias, enfim. O que a gente pode fazer em termos mundiais para que isso seja acomodado aos poucos e a população então, eu já posso imaginar que daqui a alguns meses, né, você vai dizer: olha, tivemos uma ideia que nasceu lá do IA meio-dia, não é isso? Olha só. Bom, nós estamos caminhando para o final do primeiro bloco, cara, e antes de encerrar esse primeiro bloco, eu queria deixar aqui uma pergunta para você, responder no próximo bloco. Você não sente falta no Ceará de um ecossistema de inovação, algo... Porque, para mim, ecossistema é sinônimo de colaboração, né? E eu vejo muitas ações bacanas. Nós temos as universidades, cada uma delas tem suas ações, o governo tem suas ações, o próprio Iracema Digital, que apoia esse projeto, esse podcast, ele também tem suas ações. Nós temos vários mini, né, ecossistemas. Mas eu sinto falta de um ecossistema que possa dotar o Ceará de algo que a gente possa dizer a partir daí: olha, o Ceará está com uma coisa diferente, né? Está acontecendo uma coisa diferente em termos da colaboração de todos os seus agentes. Fica para a nossa volta no próximo bloco. Você que está aí, não abandone esse canal, porque nós teremos novidades, hein? A produção está dizendo que nós temos novidades para acontecer daqui a pouco. Olá, estamos de volta no IA Meio-Dia. Olha só, pessoal, tivemos aí o primeiro bloco em que vocês conheceram bem aí esse laboratório extraordinário, Íris, né? Um laboratório que não tem em todos os lugares, né? Foi muito bem explicado aqui pela nossa Karine Gurgel. E nós estamos agora nesse segundo bloco, nós vamos ter surpresas, né? Esse programa sempre tem surpresas. Mas antes de falar das surpresas, eu queria te falar, Karine, olha só, esse livro aqui, o livro de inteligência artificial, me chegou hoje, né? Me chegou hoje lá em casa. Não sei se é porque fui eu que fiz o prefácio, deve ter sido por causa disso, mas eu queria te presentear esse livro, né? O livro do Álvaro Mário Guerra da Veiga, um livro lá da turma do Telemídia da PUC do Rio de Janeiro, né?
que eu tive o privilégio de fazer o prefácio, como eu já falei, e tem muito a ver com a figura icônica, quando se fala de computação no Brasil, que é o professor Luiz Fernando Gomes Soares, né? Uma figura que eu diria que redes de computadores desse país tem a digital dele. Então, vocês podem adquirir esse livro, eu acho que está da Amazon. O que importa é que você já ganha o primeiro de uma série de presentes desse programa. Maravilha, maravilha. Muito obrigada. Estava de olho. E na sequência, você lembra da pergunta que eu te fiz, né? Lembro. A gente precisa saber, né, a tua visão, né? Eu particularmente acho que, essa é uma razão até da existência do Iracema Digital, a percepção de que nós temos muitas ações, né? As universidades, cada uma delas tem suas ações em transformação digital, o próprio CRIA, né, que é o Centro de Referência de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Ceará. Nós temos, então, o IFCE, que possui vários projetos, a UES também, a Unifor. As nossas universidades estão fazendo, mas parece que está faltando amalgamar essas ações. E, para mim, esse é o conceito de ecossistema. Para mim, ecossistema só existe quando existe colaboração. Queria saber a tua percepção disso e se você sente que essa coisa está avançando. O Cialdini acha que sim. Quero ver a sua opinião. Mauro, eu tenho um olhar muito otimista sobre algumas questões. Tento trazer um olhar otimista sobre o máximo de coisas possíveis nessa vida, certo? E sobre esse especificamente, eu vejo que essa série, essa quantidade de iniciativas, né, que você está falando aí, que precisam de uma liga para impulsionarem um ecossistema mais coeso, essas iniciativas, elas estão muito próximas de, via governo, a gente conseguir fazer essa conexão. Então, você está dizendo que o governo tem essa percepção da necessidade desse ecossistema? Tem essa percepção. A gente está falando de um governo muito democrático, né? Eu já falei aqui há pouco sobre o olhar sensível do governador em relação a essas pautas. Transformação digital. Há pouco eu falei, é o momento em que se tem um laboratório, em que se dá ao laboratório mecanismos para continuar a sua existência e alcançar mais resultados, é uma clara demonstração da importância das pautas que são desenvolvidas lá. Transformação digital e inovação. E você conhece alguém assim que pensa igual a gente, de que tem essa facilidade, essa possibilidade, é uma chance que nós estamos bem pertinho? É isso aí, a surpresa de hoje. Como assim? Não estou entendendo. Surpresa, trouxe uma pessoa especial que faz parte desse ecossistema, a quem eu tenho a honra de convidar. E eu conheço essa pessoa? Você e todo mundo que está assistindo a gente. Ah, é? É. Você acha que, bom, eu já vi alguém parecido com ele lá no Cantinho do Frango. Parece que ele anda muito por lá. Sim. Ele anda por lá, né? É verdade, É verdade. o quartel-general dele, né? É o quartel-general, é só ir lá que está Olha, eu descoberto. queria te parabenizar pela sua escolha. Sim, né? obrigada. Vamos convidar então aqui, por gentileza, a Cris Lucena. Eu chamo de uma crise da inovação. Isso, né? é isso. A crise da inovação. A Cris, obrigado pela sua presença aqui no IA Meio-Dia. E dizer que você realmente chega num momento muito oportuno, porque eu estava discutindo aqui com a Karine a importância de nós termos, vou usar agora um termo que você usou que eu gostei, essa liga, né? A liga. E por que eu estou assim empolgado com essa sua presença aqui, essa escolha feliz da Karine te convidar? Porque foi você que inventou o cais, né? Tem aí uns estados que tem um porto, né, digital, de repente nós vamos ter um cais digital, esse cais é Ceará, Artificial Intelligence, SS, depois a gente inventa, tá? O que importa é que eu concordo 100% contigo, o Acrísio, desde que a gente se conheceu, que a gente tem essa percepção da necessidade desta liga. E eu, então, pergunto a você o seguinte, a mesma pergunta que eu fiz lá para o Cialdini, né? Karine, quem é a Cris Lucena? Eu estava ansiosa por essa pergunta. Achei que você ia pular. Pois bem, né? O convite ao Acrisio, ele foi muito especial, porque eu entendo que a nossa pauta de hoje está extremamente conectada ao trabalho que ele desenvolve, né? Via Centec, um trabalho belíssimo e que tem logrado resultados que falam muito sobre ele, a trajetória dele, né? Então, quando eu pensei no nome para trazer aqui, é porque eu tenho uma profunda admiração pelas origens, pelo educador, pelo político, mas por uma característica que é muito enraizada nele. Qual é? Que eu admiro muito e que eu carrego e aprecio em quem tem, que é o senso de justiça social. Ah, isso é importante. Então, isso é uma marca muito forte na trajetória dele, por onde ele passou, prefeitura, enfim, todas Você falou senso de justiça
social. Social. E também, quando eu tomo cerveja com ele sempre faz uma justiça lá na repartição dos copos, ele sempre faz uma divisão equitativa. Eu sou testemunha dessa É justiça dele, social. é a marca dele. Cris, uma pergunta bem fácil para você agora. Quem é Karine Gurgel? Rapaz, deixa eu primeiro agradecer aqui a minha madrinha, né? Aqui e parabenizar também o programa, né? A Faculdade Imbec, Iracema Digital, Pirambu Innovation e essa figura extraordinária, a Karine lá do Laboratório Íris, né? Que eu me encantei, assim, primeiro eu fui fazer uma visita, assim que eu assumi o Sintec, aí a Karine foi apresentada e aí comecei a ver os projetos que estavam começando a mudar a cara do serviço público, né? E aquele jeito dela muito assim, discreta, muito eu até perguntei, tranquila, né? Aí assim, quando eu vi, já cheguei no Íris, você já sente um padrão, já é uma realidade, tipo, uma realidade, o analógico e o digital dialogando dentro do mesmo espaço geográfico. Eu falei isso, né? Antes de você chegar, eu já dizia, né, que a Karine ela passa a imagem de uma pessoa competente, inteligente e determinada. E se precisava de mais coisas para poder conduzir um laboratório tão assim disruptivo, como é o caso do Íris. Com certeza. Aí quando você vê aquele espaço, como eu acabei de falar, né, o diálogo entre o analógico e o digital lá no Palácio da Abolição, eu fiquei assim encantada. E quando ela me mostrou, né, importantíssimo. Uma curiosidade, é possível alguém que queira conhecer o Íris visitar? Sim, a gente agenda, a gente organiza. Existe uma demanda muito grande, Mauro, de procuras de universitários, docentes, discentes, enfim, de outros estados, e a gente organiza. Porque é importante. As visitas online e as presenciais. Não, eu acho importante, não sei se a Cris concorda, quer dizer, as pessoas quando passam, né, e veem o Palácio da Abolição, de repente eu acho que seria interessante saber que está pulsando lá, através do Íris, né, esse desejo de fazer a tecnologia chegar na ponta, porque você dizia, antes do Acris entrar, que o que se faz lá não é a pesquisa pela pesquisa, mas uma pesquisa, né, que interessa ao governo para chegar lá na ponta, para poder mitigar a desigualdade social. E muito bem lembrado. Esse é um dos nossos objetivos. A gente recebe as visitas, organiza, faz com o maior prazer do mundo. Mas o nosso objetivo é realmente uma rede Íris, digamos assim, e por isso o Sintec aqui conosco, né, nesses projetos que a gente tem buscado, para descentralizar. A gente quer estar lá no campo, a gente quer estar lá na periferia ouvindo se esse projeto que está sendo incubado lá no laboratório realmente vai fazer efeito e vai impactar a vida daquele cidadão e daquela cidadã. Agora, todo mundo quer fazer parceria com esse tal de Acris, né? Todo mundo. Por exemplo, o Acris... É sucesso. É sucesso. No Pirambu Innovation, né? Eu queria que você contasse aí a novidade que nós temos aí essa é boa. Em 2024, né? Que vai se repetir em 2025, por gentileza. Com certeza. Conte aí para esse espectador que está nos ouvindo, que está louco pela Nós ainda inteligência temos artificial. aí? Temos. Mas eu quero puxar ainda a Karine, para concluir, né? Pois não. E aí, assim, eu quero dizer aqui que esse primeiro debate, por mais que... você não tinha terminado ainda sobre a Karine, por mais né? que ele tenha aparecido na CEPLAG, na FUNCAP, na CECITES, mas esse debate sobre a transformação digital bateu primeiro lá com a Karine, né? Isso é uma coisa muito importante. E eu fiquei assim muito encantado de um projeto que ela me apresentou chamado Linguagem Simples. Rapaz, você já leu um diário oficial? Não. Tem coisa mais formal e sacal do que um diário oficial? Por isso que eu nunca li. Pois é, mas quando ela te apresentar a ideia de uma linguagem simples, de um edital de concurso e de um diário oficial, tu se encanta. Porque é a concepção moderna do diálogo, da interatividade que é necessário. Você podia explicar um pouquinho? Então, definição. sobre o simples? Sim, a linguagem simples foi um projeto desenvolvido, é um movimento internacional, né, a Plain Language, e ele foi abraçado, né, com todas as forças pela gestão do laboratório, desde o seu nascimento, e ele tem o objetivo de simplificar essa comunicação. No nosso caso, né, um laboratório de ambiente público, entre a ambiência pública e o cidadão e a cidadã. Certo. Às vezes as pessoas acham, a linguagem simples é reduzir o número de palavras. Não, é uma lógica muito maior, que envolve neurociência, que envolve as questões didáticas, mas que, de fato, a gente transforma essas palavras, faz com que essas palavras elas atinjam
atinjam pessoas de diversos níveis Perfeito. de letramento. Eu até vi que no site, né, do Íris, né, tem lá informações sobre a linguagem e alguns movimentos que estão acontecendo. Acrísio, prompt. Prompt. Fale Aí, sobre o prompt. ó, rapaz, o Mauro é uma mente brilhante quieta, certo? Ele não para, todo tempo com o Pirambu Innovation. Aí disse, rapaz, eu tenho uma proposta que nós vamos levar para a periferia, que a aldeota vai tremer nas bases. Eu disse, rapaz, eu estou com um conjunto de amigos, de doutores, de cientistas que querem fazer um projeto de tecnologia de prompt. Eu disse, eita, diabo, agora deu. Agora lascou, né? Agora deu, né? Com o ditado popular. E nós vamos fazer a primeira experiência com o Centec. Eu disse, rapaz, na hora. E aí o Centec, ele criou duas coisas importantes. O Ariosto, né? O grande gênio nosso desse debate sobre ciência, tecnologia e inovação, há 2 décadas e meia atrás, criou essa experiência CVT, Centec, papapá, e eu estou só, assim, aguando as plantas que ele deixou, regando as plantas para a gente poder fazer. Aí o Mauro traz uma proposta que a gente levar para dentro do Pirambu e dentro do Tancredo Neves, Isso. 2 turmas de alunos das escolas públicas para discutir tecnologia de prompt. Eu disse, rapaz, esse negócio está bom demais. Que é uma profissão, diga-se de passagem, é uma Isso. profissão dessas novidades que vão acontecer, de oportunidades, né? Aliás, a gente aproveita esse programa para dizer para você que está nos escutando, todas as escolas deviam estar agora fazendo tecnologia de prompt. Isso que o CETEC está levando para a periferia, deveria estar em todos os cursos universitários, né? Porque é a nova maneira de se falar com o computador. O prompt é algo que não tem mais volta. E tem mais, a história do prompt, ele muda um pouco a estrutura, porque a maneira de falar com o computador, se você tem conhecimento de filosofia, se você tem conhecimentos da sua área de história, com certeza esse prompt, né, que é a nova linguagem, né, do computador, ele, não tenha dúvida, vai ser uma área de empregabilidade, né? Não há nenhum tipo de fazimento que você possa imaginar no futuro sem você utilizar a tecnologia de prompt. Portanto, fica aqui logo a sugestão. Aí o Mauro, obviamente, chegou e disse, rapaz, a crise, isso que você está fazendo, eu fazendo alguns questionamentos, eu construo um poema com a letra das músicas de Fagner. Aí eu fui mostrando para o Mauro, rapaz, isso que você está fazendo é tecnologia de prompt. Eu disse, eu nem sabia. Pois nós vamos fazer um curso com os alunos, aí Pirambu Innovation, lá no Emaús, ali. Exatamente. E no IAPS. E no IAPS com a Simone, 2 turmas. E aí nós pegamos a expertise do Centec, trabalhando tudo com bolsa, com uma extensão de 2, bolsa nessas 2 comunidades, pobre, carente. Sim. E a gente fez, e assim, aí eu peguei já para fazer a primeira experiência de tecnologia de prompt, eu pedi que a inteligência artificial fizesse um texto trabalhando a tecnologia de prompt à luz dos desafios do mundo do trabalho na contemporaneidade. Aí fez um baita de um discurso, aí eu levei, aí li o discurso, aí os meninos acharam... tô lembrado. Aí você se lembra disso? Vocês acham quem foi que fez esse discurso? Aí, não sei o quê. O curso vocês vão fazer. Exatamente. Foi ele, se lembra? Mas eu lembro, foi uma coisa, olha, foi inovadora, né? Sim. Ele usou o próprio ChatGPT para poder falar do curso que ia acontecer. Foi aí fantástico. deu ideias para nós pensarmos outra coisa. Ele não está sabendo aqui, eu vou dizer em primeira mão, em janeiro, nós vamos fazer o primeiro seminário Inteligência Artificial e Educação, os desafios e perspectivas nesse mundo. E quem está no meio para poder estar junto? Que maravilha. A peça que ele não está nem sabendo, Só né? spoiler legal aqui. Então, assim, tem coisas muito boas que a gente eu acho que Íris, Iracema e Centec, e digo que tem, assim, eu vou dar uma opinião. Eu cutuquei tanto, esse cara ficava me cutucando, eu cutuquei tanto ao ano, Bernardo, rapaz, não tem sentido, você é o presidente do Conselho de Ciência e Tecnologia, Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, tem que botar isso para funcionar, encher o saco, todo bem mandava. Aliás, eu acho que isso foi uma grande contribuição para esse debate que nós estamos fazendo, foi reativar, depois de um longo período parado,
o Muito bem Conselho lembrado. Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Registro importante. Que é sob a presidência, o presidente do Conselho O próprio é o próprio governador. Faz governador. questão, Perfeito. né? Né? Eu acho que isso é um dado importante. Aham. E um outro que você vai ter aqui, um outro convidado de luxo, vai falar sobre o Porto Digital. O Porto Digital não, o Distrito de Inovação e de Certo. Inteligência Inteligência Artificial, Artificial. Com que certeza. vai ficar lá naquele canto onde ia ficar o dessalinizador junto lá com Não, isso. A Né? gente já ouviu, né? O né, o próprio Cabo governador. Bom que vai vir falar aqui. Vai. Eu não vou nem dizer quem Não vamos é. dizer para poder. Vocês vão ficar manter- com a interrogação. Mas ele, a Cris já trouxe, deu o gostinho aqui dessa pauta, que vai ser super importante. Distrito de falar. Inovação e Inteligência Artificial, Perfeito. que é a provocação para nós não ficarmos atrás do Porto Digital lá E ele insiste que Excelente. fosse o CAIS. O Cais. Na verdade, O Centro na de verdade esse Inteligência cais é mais uma briga aqui, né? Entre Porto e Cais. O só mais para fazer a importante. demarcação, né? Sou muito oportuna na sua fala, né? Viu? De Não, esse registro lembrar é desse muito distrito, importante, né? Até porque, Mauro, se Pois você me não. permite, né? Você tinha me feito uma pergunta sobre a história da Liga, né? De como é que Isso. ficam esses ecossistemas. E aí, a Cris trouxe muito bem lembrada aí a questão do distrito, é um demonstrativo, um esforço muito claro, né, da gestão, de trazer para perto todos esses atores para conversar, as escutas que têm sido feitas, né, do governador, do secretário Cialdini com a sociedade, enfim, com as representatividades sobre as pautas de tecnologia. Eu acredito que isso é fundamental para que a gente possa realmente alcançar os resultados esperados para a transformação digital. Não dá para o governo fazer tudo sozinho, né? Então Não, com certeza. é preciso interagir e é muito importante Então, a gente ter o um sentimento- governo que entende isso, né? O sentimento de vocês dois de tanque, nós estamos avançando. Quer dizer, o pensamento do governo é de que o Ceará não pode mais dispensar da existência de um ecossistema, né? Qualquer que seja o nome, qualquer que seja o que vocês estão me passando, que me parece o mesmo sentimento do Cialdini, é de que há um avanço, há uma percepção do governo de que a gente precisa ter esse processo formal de colaboração que o ecossistema promove, né? Eu queria só lembrar que nós estamos já perto aqui do final do nosso... Mauro, só me permite, eu acho que aquele debate que você vem instigando, vem provocando dentro do próprio Iracema, daquela rede também de ciência e tecnologia, eu acho que vai aos poucos criando mais adeptos dentro do governo. Eu também acho. Eu acho que Também nós estamos ampliando. Você vê Karine, a Cris, o Raimundo, Sandra, Cialdini. Isso. Está ampliando, tá vendo? Não, esse sentimento Há 2 anos visível, né? atrás era tipo Mauro Reclamando, né? questionando, procurando, e hoje eu acho que essa sua rede de arrasto aí tem crescido muito Não, a gente aí fica dentro do feliz, governo. né? E eu acho que esse programa, o IA Meio-Dia, ele acho que oportuniza, né? Dizer que existe uma luz no final do túnel, que não é outro trem, né? É importante. Ok? Pessoal, infelizmente nós temos... Já? Já. Mas a gente queria dizer o seguinte, cara, você não está sentindo falta no outro programa, né? Teve uma zoada assim no final do programa, né? Pois é, eu ia até perguntar, será que só no meu não vou sei, ter será- direito? será que a participação especial não vou ter direito? Pois é, né? Eu acho que a gente poderia... aquilo que deu certo tem que ser repetido, né? Não tenho dúvida. A gente deve chamá-lo ou não deve chamá-la? Por favor. Por favor, então, Por favor. a gente convida aqui esse grande artista, né, que é o orgulho, né, do Ceará, né, o nosso querido Rogério Soares. Sem dúvida. Eu queria entregar aqui para você, Que chique. né, olha que coisa linda, né? Uau. Isso aí é uma mostrar lembrança aqui, aí que eu do... tô cheia de- Outro, beleza. Rapaz, Cheio é de muito presente. presente, né, Agora, rapaz? Ganhei um livro também, olha Antes aí. que o Acrisio reclame, Karine, é o seguinte, eu vou deixar sobre a sua decisão. Da outra vez, no programa anterior, o Cialdini, né, cedeu o Malbec dele para o convidado, no caso, o Alto Filho, né? Aí eu deixo você... Olha que esse aqui é francês, é o Malbec francês. Eu não deixaria, Eu não eu sei se ficaria. você deve entregar. Aí é uma decisão Olha, sua. é porque, eu vou dizer, só com muito carinho e admiração pela pessoa que a gente dá um presente desses. Mas- Olha, Então eu mas, acolho o seu rapaz. presente e já sei que E com a sua emocionou. autorização eu posso passar. Porque ele Rapaz, merece, pessoal. por toda a Rapaz, luta, por toda a trajetória. Aham, ok. Vamos dividir aqui a foto. Toma, Aqui,
aqui, ó. Nós vamos abrir, né, depois, né? Não, é isso que Eu estou propondo o seguinte, rapaz, um presente desse não pode ficar só comigo. Não. Ó, ser compartilhado. teria que ser compartilhado. Aí eu estou propondo, Olha a justiça social dele. tá demais, certo? ele é demais. Que a gente possa. Porque tem um pessoal também que está por trás das câmeras aí também, que também vai compartilhar com a gente. Mas olha né? só, Olha, que eu vou deixar para nós, Pra nós, tomarmos. isso mostra, esse é a crise que compartilha, né? Tá vendo? Muito bem. As Pessoal, palavras foram então, sábias. repetindo o sucesso que foi o programa anterior, né? Que nós tivemos milhares, né? E isso não é exagero. Né? Tivemos aí quase 2.000 visualizações, nos deixou muito felizes, né? E a gente lá, eu soube que no final do programa tivemos aí uma homenagem ao Ednardo, né? Que completa 50 anos de... Conta um pouco a história aí, De Rogério. carreira, né? 50... Bem, eu sou suspeito, né? Mas assim, Ednardo está fazendo 50 anos de música. Eu tive o prazer de cantar com ele no último espetáculo, que foi ao ar, inclusive, Sim. recentemente, como especial de final de ano da TV Verdes Mares, né? Mas a Karine, eu conversando com ela aqui nos bastidores, hoje ela quer fazer uma homenagem diferente. Opa, qual é, É. Karine? Qual é, Vamos ouvir, Karine. O que é que você... Eu acho que eu mereço 2 trechos. Bem, a gente estava conversando ali e ela tem também uma preferência maravilhosa, que eu também adoro. Inclusive, mesmo tendo um irmão em casa fazendo música, eu disse pro Belchior uma vez, eu disse, olha, cara, depois que eu ouvi Alucinação, disse para todo mundo, eu quero ser alucinado igual esse cara aí. Vamos então ter uma palhinha, pode ser? Quero só lembrar, eu pedi aqui para mostrar. Por acaso, é uma coincidência, eu nem sempre ando com esse pandeiro, né, Cris? Mas hoje, Difícil, hoje Mas você... hoje, olha, eu não posso deixar, né? A Karine vai dizer por que é que o Cialdini teve pandeiro e eu não tive, Não, né? eu quero. Então vamos lá, toda Rogério. a pompa. Vamos ver se dá certo essa música que ela me pediu com pandeiro. Vamos mas lá. sempre dá. Será que dá? É. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, oba, oba, melodia, mudar e mudar, amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, me interessam mais. Olha aí! Agora você vai fazer uma do Ednardo também, pô. Porque tem que ser uma do Ednardo. Bom, disse que vamos lá. merece 2 trechos. Quem Tem que manda ser, aqui, quem tem que manda ser aqui uma é do o Ednardo entrevistado. também, para homenagem. Vamos lá, né? então. Então, Ah, o Ednardo, eu também sou fã do Ednardo também. então vamos aquele finalzinho que ninguém conhece, que é assim, pavão misterioso, Pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não sabem voar. Eu gostei! Eu gostei! Bom, então, Show. pessoal, finalizamos mais um IA Meio-Dia. Esperamos contar com você na próxima sexta-feira. Lembrando que não é nem pela manhã, nem à tarde. É ao meio-dia. Esse programa ele sempre homenageia alguém que pertenceu ou que pertence à história dessa cidade. No primeiro programa tivemos o privilégio de homenagear Ariostolanda, né, que já foi referenciado aqui pelo nosso querido Acrísio Sena. E esse número 2 homenageia um professor extraordinário da UFC, que todos vocês que passaram por aquela universidade fantástica, que completa 70 anos, né? Professor de Ataí Menezes. Esse programa é para o senhor.